O Diário de Pernambuco TV hoje recebe no seu programa de política a deputada federal Fernanda Melchiona. Ela já deu um show de bola quando foi por 2 mandatos vereadora na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre e foi eleita na última eleição para compor a bancada de deputados federais do Rio Grande do Sul. Fernanda, seja muito bem-vinda aqui no Diário de Pernambuco TV. Obrigada, Maurício, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. E aí, como todo bom anfitrião, eu pergunto, a que nós pernambucanos devemos a honra da sua visita? Qual é a sua agenda? A propósito de que você nos honra com a sua presença em nosso estado? Bom, eu vim para um evento do Ocupa Política, né, que é um movimento também buscando a renovação na política, mas tive a oportunidade de montar uma reunião com os policiais antifascismo, né? Aqui nos acompanha no estúdio Áureo, que é do Simpol, o presidente do Simpol, e isso é fundamental não só para discutir um modelo de segurança pública com direitos humanos, para enfrentar o genocídio da população negra, para enfrentar o que acontece na segurança pública no nosso país e garantir direitos humanos, inclusive enfrentar uma agenda autoritária, né, no que diz respeito aos direitos humanos no país, mas também nós vamos discutir a questão climática, né? Os policiais estão propondo como pauta para nós o tema que é urgente, que é a defesa da Amazônia, que é a defesa da nossa floresta e que é a defesa do meio ambiente diante de um governo que é anti-meio ambiente, né, Maurício? Eu digo sempre, tem gente que a Amazônia segue queimando. Nós tivemos 80% do aumento das queimadas no país só no início desse ano. Aumento de 278% de desmatamento comparado com os dados totalizados em junho de 2018, né, totalizados pelo INPE. 278% de aumento do desmatamento. Esses são os dados do INPE? Do INPE. E depois, quando foi publicado, o Bolsonaro demitiu o diretor do Instituto, que é um cientista internacionalmente reconhecido. Matou o mensageiro. O Ricardo Galvão. Em vez de corrigir o resultado da mensagem. Ao contrário, incentivou a mensagem, né? Quando o Bolsonaro desmonta a fiscalização ambiental, não coloca superintendentes do IBAMA nos estados da Amazônia Legal, corta a verba de controle de incêndio e sempre ataca os indígenas, quilombolas e os defensores do meio ambiente, como as organizações não governamentais, ele está dizendo para os pitbulls, para aqueles ruralistas garimpeiros, madeireiros ilegais da Amazônia que façam, que foi exatamente o que aconteceu, fizeram. E nós vimos o Dia do Fogo, que ainda segue, porque o fogo ainda segue na Amazônia, não foi totalmente debelado. Mas o que eu quero dizer é que o governo não é só negligente, o governo é responsável. O Bolsonaro, pelas ações anti-meio ambiente e pela incitação à destruição do meio ambiente, e o Ricardo Salles, que é o ministro anti-meio ambiente, não tem mais condições de seguir. Obviamente, ele precisa sair imediatamente do cargo. Então, essa luta, ela é muito importante. Dia 5 de setembro é o Dia da Amazônia. No sábado passado já houve muitas mobilizações no nosso país e fora do país contra o incêndio, né, na floresta. E dia 20 de setembro tem uma série de organizações que estão chamando no mundo inteiro uma greve contra as mudanças do aquecimento global. Já é uma greve internacional do clima. Então, para registrar para o internauta do Diário de Pernambuco, dia 20 de setembro, uma mobilização nacional. Precisa ser feita, nós precisamos fazer aqui. Está sendo chamada, e uma das razões da visita da deputada Fernanda Melchiona é, junto com o movimento dos policiais antifascismo, que aqui em Pernambuco tem o Simpol puxando o assunto, então é também preparar a mobilização, a conscientização para essa jornada de mobilização no dia 20 de setembro pelo meio ambiente. Exatamente, nós temos que juntar a pauta da Amazônia com a pauta internacional, que é contra o aquecimento global, né, Maurício? É um risco para o planeta, para a humanidade, né? Os dados que se tem, as pesquisas e a comunidade científica internacional é extremamente assustadora. E ao mesmo tempo que a gente vê esse cenário de possibilidade de aumento das temperaturas do planeta em função, né, do desmatamento, do desmonte, do uso desenfreado dos recursos naturais como se fossem infinitos, a gente tem um governo que fortalece uma agenda anti-meio ambiente e que ainda faz piada e desmonta a ciência, porque é um governo inimigo, né, da liberdade de pensamento. Eu digo sempre, tu sabe bem, tem muita experiência, qualquer governo autoritário precisa tentar liquidar o pensamento crítico para se impor. Para não ter que discutir a mensagem, ataca o mensageiro, então demite o Galvão.
para não ter que responder porque que a Amazônia estava queimando, ele perdeu uma semana atacando as ONGs, fazendo falas criminosas. Eu acho que são criminosas as falas do presidente, quando responsabilizou as ONGs. Aí vale um parênteses, porque isso que a Fernanda está colocando faz todo sentido. No momento que alguém diz que uma organização e, portanto, pessoas cometeram um crime, porque incendiar mata é um crime, isso no tipo penal está caracterizado no Código Penal como denunciação caluniosa, né? Se eu estou dizendo que alguém está cometendo um crime, eu estou denunciando. O problema é que a fala dele foi genérica e precisa identificar para quem foi. Mas quando alguém diz que uma ONG tocou fogo, o que ninguém acredita, porque todos sabem que essas ONGs que atuam no meio ambiente, elas têm justamente a preocupação de vida, uma preocupação institucional, mas de vida das pessoas, de procurar defender o meio ambiente, defender a causa da Amazônia. E eles foram acusados, todas essas ONGs, e, portanto, as pessoas que as formam, foram acusadas de cometer o crime de incêndio, né? Então, na verdade, houve uma denunciação caluniosa, né? Exatamente. E mais que isso ainda, Maurício fez uma retrospectiva muito importante, o governo foi alertado do Dia do Fogo. Os garimpeiros, ruralistas, as forças do atraso, né, nos estados da Amazônia, organizaram, né, no WhatsApp o Dia do Fogo. O governo foi notificado, foi pedido o envio da Força Nacional de Segurança. O Moro não mandou a Força Nacional de Segurança, não houve resposta. 3 dias depois, a floresta foi, né, barbaramente queimada. Quais foram as iniciativas que vocês, na Câmara dos Deputados, tomaram? Eu me lembro de uma comissão externa que foi formada e que outras iniciativas e que desdobramentos o Parlamento brasileiro pode fazer, já que o Executivo demorou muito a reagir ou não reagiu? O que é que o parlamento pode fazer e está fazendo? O que é que poderia fazer mais do que está fazendo? Eu acho que poderia fazer muito mais do que está fazendo. Né? O parlamento tem sempre uma correlação de força, né? A gente sabe que a bancada ruralista lá é muito grande. Né? Então... Mas não está se dizendo que os ruralistas também ficaram contra essa política ambiental de descaso do Poder Executivo? Quando a repercussão virou internacional, que é óbvio que teria impactos, inclusive nas exportações, né? Já tem várias empresas internacionalmente que estão dizendo que não vão mais comprar couro brasileiro. É óbvio que, além de destruir o meio ambiente, que por mim, né, já é gravíssimo, ainda mais diante da realidade do aquecimento global, o Bolsonaro está quebrando economicamente o país, né? Uma agenda anti-meio ambiente como essa pode dificultar e muito a exportação de produtos brasileiros. E o Brasil é um grande exportador de commodities. Exato. Né? Pode dificultar o acordo Mercosul-União Europeia. Né? Pode... Bom, o Brasil é signatário do Acordo de Paris e está descumprindo com todas as medidas do Bolsonaro. Então, quando tomou essa dimensão internacional, um setor começou a dizer, não, aí é demais, aí queima o filme, mas mesmo assim, veja, Maurício, a PEC 187, que trata da exploração de terras indígenas, foi para a CCJ. Teve uma reunião de ex-ministros agora na Câmara, no sentido de que ela não siga tramitando, não tem a comissão especial, que sabe bem os ritos da Câmara, né? Mas siga tramitando. Bom, a bancada do PSOL, então, apresentou um requerimento de crédito suplementar de 2 bilhões e 500 milhões de reais para a área ambiental. Sempre vale ressaltar que o governo desmontou muito, né? Não indicou superintendentes do IBAMA em 7 dos 9 estados da Amazônia Legal, ou seja, não tinha nem cabeça para organizar a fiscalização, cortou em 50% a verba de controle e combate a incêndio, abriu mão de 300 milhões do Fundo Amazônia, tudo isso para criar um cenário, infelizmente, para facilitar os crimes ambientais e a vida daqueles que são parte da base eleitoral, né, e política que levou esse governo anti-meio ambiente, autoritário, enfim, ao palácio. Mas sobre a Câmara pode e deve fazer mais. Tem PLs de Brumadinho, da Comissão Externa de Brumadinho, que seriam muito importantes para ter controle e mais fiscalização sobre a mineração. Não é uma tragédia. Mariana e Brumadinho é um crime ambiental e humano. Né? Então, assim, tem projetos que foram elaborados a partir disso, tem que reverter essa liberação absurda de agrotóxicos. A população está sendo envenenada e não sabe. Então, é gravíssimo, porque tudo que o governo Bolsonaro liberou de agrotóxicos no nosso país tem que respeitar a demarcação das terras indígenas e não aprovar nenhum projeto que reverta isso. E a bancada ruralista da Câmara quer sempre reverter essa questão da demarcação das terras indígenas. Eu tenho a impressão de que é preciso transformar esse apoio que a população dá à pauta ambiental em mobilização de rua. Essa é uma pesquisa agora que mostrou que 93% da população apoia a necessidade de preservação do meio ambiente.
na mesma pesquisa que se mostrou que de fevereiro para cá, o Bolsonaro saiu de 19% de desaprovação para 53%. A população está vendo, sabe, Maurício, que comprou gato por lebre. Tem, claro, muitos reacionários que são parte desse projeto, que desde sempre apoiaram a eleição das viúvas da ditadura, os homens que reagem ao ascenso da luta das mulheres, que reagem ao ascenso da luta LGBT, que reagem ao ascenso dos negros e negras, né? Os ruralistas mais atrasados, que desde sempre eram nesse projeto. Mas o Bolsonaro só virou um fenômeno porque teve um setor do povo que comprou gato por lebre, que achou que estava votando em alguém que não era do sistema político, que não era da corrupção. E veja, o Bolsonaro é o filho mais podre do sistema político. O filho mais podre do sistema político. Cara que muda de partido que nem muda de roupa, que usa privilégios, que tem um baixo clero, assim, lamentável, e que tem muitas investigações, né, de corrupção sobre a família. O caso do Flávio Bolsonaro é muito grave. Os índices de aprovação do governo, de apoio a Bolsonaro, caíram muito. Ele hoje tem o quê? Tem aquela reserva de menos de 30%. Então, o governo menor avaliado em 8 meses de primeiro mandato, né? Nessa da história. Pós-democracia, não tem. Isso. Então, a minha pergunta é, os 70% de brasileiros que não estão concordando com o governo me parecem na defensiva e muito dispersos. Como é que você, Fernanda Melchiona, imagina, pode se criar, que tipo de diálogo pode se criar com os diferentes setores que estão muito preocupados com o ataque às liberdades, com o ataque ao meio ambiente, com uma pauta de regresso? O que é possível fazer em termos de diálogo de todas essas forças que possam interpretar o sentimento daqueles que não concordam com o que está acontecendo, que são apenas 30% os que concordam? Exatamente. Eu acho que é muito importante. Eu acho que tem dois elementos, sabe, Maurício, dos 70%. Primeiro que o povo está muito cansado. O povo brasileiro não aguenta mais o desemprego, os baixos salários, a dificuldade de acesso aos serviços básicos. A vida do povo é um calvário, né? E ao mesmo tempo que eles dizem que na crise é preciso todo mundo pagar um pouquinho para sair da crise, o povo está perdendo muito e os ricos estão ficando mais ricos. Veja, os bancos tiveram lucro recorde de novo, né? Nós temos 5 brasileiros que têm a mesma renda que 100 milhões de pessoas. E, ao mesmo tempo, 35 milhões de pessoas na informalidade, 13 milhões de desempregados. Essa questão material acho que afeta um pouco a disposição do povo. Sair à rua não é fácil, por exemplo, para um trabalhador da iniciativa privada fazer uma greve sem risco de demissão, batendo a porta, né? É sempre uma luta conseguir se organizar e defender os seus direitos, e é preciso se auto-organizar. E segundo, é preciso ter um referente. O Bolsonaro só conseguiu se vender como antissistema pela combinação da crise econômica com a crise de representação, né? Veja, eu sou do PSOL, nós começamos essa construção em 2003, que a gente viu que quando o PT chegou ao poder e a sua direção nacional começou a governar com os mesmos métodos da política tradicional, toma lá da cá, aliança com partidos dos caciques, não daria boa coisa, né? Os mesmos métodos sempre levam aos mesmos resultados. Na mesma porta que expulsaram a Luciana Genro por votar contra a reforma da Previdência e ser coerente, entrou o PMDB, né, do Sarney, entrou o PP, que já era ex-Arena. Então, a gente começou essa construção de um novo partido contra a velha política. É preciso fortalecer alternativas, a gente sabe que é preciso fazer frentes, né? A gente faz unidade com todos lá, oposição, minoria, para enfrentar o projeto bolsonarista, fato, né? Fazer mobilizações juntos, fazer unidade de ação com setores que estejam dispostos, como tu disse, descontentes e dispostos a lutar pelas liberdades democráticas. Acho muito importante o que tu disseste, né? Mas, ao mesmo tempo, é preciso fazer esse balanço, porque esse vazio do modus operandi também gerou com que um pária se vendesse, né, como um antissistema, quando, na verdade, é a expressão desse sistema político. Então, eu acho que é preciso... mudar método, né? Mudar método, assim, para sintetizar, uma nova esquerda que não seja autoproclamatória, né? É preciso saber ter humildade, crítica e autocrítica, que não, né, faça conciliações de princípios e de coisas importantes e que ajude a juntar as pautas econômicas, trabalho, salário, taxação dos ricaços para poder dar direitos para o povo, saúde, educação, com as lutas democráticas, né, de avanço da luta das mulheres, dos LGBTs, dos negros e negras e a luta da educação, né? Eu acho que a gente falou um monte de coisa, eu sei que tem que acabar. Eu acho que tem 2 lutas muito importantes agora, porque disso também tem a ver com o futuro do governo. A luta da educação, que é uma luta de maioria. O governo pode mentir que a universidade faz balbúrdia, mas todo mundo sabe que na universidade faz pesquisa, faz ciência, que quando o povo entra tem mais facilidade de conseguir um emprego um pouco melhor. É o sonho do pai trabalhador, da mãe trabalhadora ter seu filho na universidade, no Instituto Federal
Federal. Então, defesa da educação, defesa do meio ambiente, né, e das liberdades democráticas. A maioria do povo apoia essas pautas. É preciso ocupar as ruas para garantir que eles não desmontem o meio ambiente e as universidades e institutos federais. E, ao mesmo tempo que a gente faz isso, também construindo o novo, né? Dessa juventude também vão sair novos líderes. E a segunda coisa, eu não posso vir aqui e não falar. Eu quero agradecer ao povo nordestino. Todos os estados que eu vou, estou aqui em Pernambuco, eu quero. Graças ao povo nordestino e às mulheres, nós tivemos segundo turno no Brasil. Isso mostrou a capacidade de resistência, de luta, de compreensão da situação política. Acho que nós todos temos que agradecer ao povo nordestino e às mulheres, né? Eu estava junto dele, não. Está aqui a Carla, da Frente Brasil Favela, que nos acompanha. Nós estava tudo junto no Ele Não, né? Sâmia Bonfim também. Foi muito importante para ter segundo turno. Foi insuficiente. Não conseguimos derrotá-lo no segundo turno. Mas se não fosse as mulheres, o povo nordestino nem segundo turno teria. E é deles, né, dessa juventude, dessas mulheres, dessa tradição de luta do povo nordestino, né, da luta pela democracia, contra a xenofobia, contra o racismo, LGBTfobia, contra o racismo, que também o novo vai sair. Então, obrigada, Pernambuco. Obrigada, povo pernambucano. Esta foi a deputada federal Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, Fernanda.